Muito bom dia, igreja. Gostaria de estar começando nosso culto aqui da Holiness das Muitas Cidades e compartilhar um pouquinho sobre uma coisa que Deus tem colocado no meu tempo de meditação, no meu tempo de devoção, que é sobre compromisso. Compromisso é uma coisa muito esquisita, porque, por um lado, ele é muito difícil de se manter, muita atenção que se tem que se ter, mas, por outro, ele é muito importante pra gente. Por um lado, ele assusta um pouco e, por outro, é uma coisa que nós desejamos, porque como seres humanos nós ansiamos estar comprometidos a algo, porque estar comprometidos a algo não é um acordo, não é um termo, mas a pessoa que está do outro lado. O comprometimento, ele necessariamente é com alguém. Pode ser até que seja comigo mesmo, se eu estou me comprometendo a fazer alguma coisa que eu preciso fazer nas minhas ocupações. Às vezes é um compromisso, mas sempre tem alguém com quem eu estou me compromissando. E eu não sei vocês, para mim é muito mais fácil valorizar um compromisso que eu tenho com o outro do que comigo mesmo. Porque eu tenho desejo por me relacionar com o outro. Compromisso é o que acontece no casamento. Compromisso é o que acontece quando alguém decide ter filhos e cuida deles. Compromisso é o que acontece quando duas pessoas se tornam amigas. Compromisso é o que acontece quando nós decidimos crer no nosso Senhor Jesus. E por causa disso, começamos um relacionamento com Deus. E esse compromisso pra gente começou nesse momento, mas pro Senhor Deus começou quando ele decidiu criar toda a humanidade, quando ele decidiu traçar um plano para ela, quando ele decidiu, apesar do pecado da humanidade, trazer Jesus e demonstrar o ápice do seu plano através do seu amor. Deus, ele demonstra esse compromisso dessas maneiras, mas como será que a gente pode entender um pouco melhor, ou como a gente pode fazer a nossa parte? É muito difícil. E eu estava pensando em fazer alguma coisa um pouco mais prática. Eu tentei conversar um pouco com algumas pessoas que têm caminhado comigo. Eu especificamente escolhi uma pessoa um pouco mais nova, um irmão mais novo na fé que tem caminhado junto, e um irmão mais velho na fé que também tem me mentoreado, me ajudado. E não são definições, não são fórmulas, não são certos e errados o que eles me disseram. Mas eu gostei de conhecer um pouco mais de como eles encaram esse compromisso na vida de cada um. Um deles falou assim: compromisso para mim é uma decisão que eu tomo conscientemente e por isso eu assumo uma responsabilidade. Para ele, o compromisso é alguma coisa que eu escolho e que por isso eu quero mantê-lo. E o outro disse assim: compromisso é viver Cristo e os seus valores, buscando seus propósitos e cumprindo sua missão. Parece é bem bonito e um pouco difícil de entender, mas basicamente compromisso é viver a vida de Cristo e o que Ele mandou a gente viver. Independentemente de como você encara compromisso, a gente sabe que para Deus ele tem um conceito maior, ele tem um conceito lindo e ele cumpre esse conceito. A gente sabe, independente de como cada um enxerga isso, eu mesmo teria uma descrição um pouco diferente, eu mesmo tenho uma postura um pouco diferente sobre esse compromisso, mas o que sempre tem em comum, a gente sabe que é alguma coisa que nós ansiamos e que nós queremos estar ligados e que exige a disposição da nossa parte. E eu gostaria de estar lendo hoje um texto de Salmo 101, o texto de Davi. Davi, ele é alguém que sempre canta seus sentimentos em relação a Deus, que sempre demonstra o que ele está sentindo. E uma dessas coisas foi estar comprometido a Deus, de uma forma que me soou muito esquisita. Mas vamos ler alguns versículos do Salmo 101. Ele fala o seguinte: cantarei o seu amor e a sua justiça, Senhor. Com os cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virá me ajudar? Viverei com integridade na minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei as ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo, e não suportarei presunção e nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que os enganadores habitem na minha casa, nem que os mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com aqueles que são perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Davi, ele fez um compromisso com Deus na posição de rei, na posição de ser representante de uma casa, na posição de uma pessoa que queria viver com Deus. E esse compromisso ele decidiu seguir. Não necessariamente eu devo fazer esse compromisso, porque eu não governo um povo para falar quem trabalha ou não comigo, mas
eu percebo nas palavras de Davi que uma maneira muito legal de eu viver isso, de eu me dispor em relação a Deus, no primeiro versículo, cantar o amor de Deus e a sua justiça. Entender que uma aliança que Deus tem comigo, eu posso responder de uma forma de louvor, e essa forma de louvor implica uma decisão que eu mantenho com integridade, que eu mantenho não integridade diante dos meus olhos, mas diante dos olhos de Deus. É muito importante para a gente viver isso, e é um desafio muito grande para nós como cristãos, especialmente agora que não temos pessoas para vermos diretamente, olho no olho, para podermos entender de forma tão prática esse compromisso. Não necessariamente não temos pessoas, talvez dentro de casa, mas temos menos pessoas, estamos afastados do nosso contato físico da comunidade, e muitas outras coisas podem interferir nesse processo. A sociedade atual desvaloriza bastante esse conceito também, que para a gente deveria ser mais importante. Então, não só fazer um desafio, mas eu quero estar buscando em oração com a igreja. Vamos buscar ser mais compromissados com Deus, vamos buscar cumprir o nosso papel, vamos buscar falar palavras diante dele que demonstrem a nossa posição, a nossa postura, nossa devoção, o nosso amor que responde a Deus, porque ele nos salvou, porque ele é esse que criou um povo para levá-lo para Jesus. Da nossa parte, a gente pode manter a nossa devoção, nossa oração, nossa meditação na palavra. Da nossa parte, nós podemos ser amáveis uns com os outros. Da nossa parte, podemos, como igreja, buscarmos juntos. Então, meu convite, meu incentivo para que a gente possa fazer isso, mesmo nesse culto, mesmo nas nossas casas, no nosso convívio, antes que deixe passar o tempo, vamos nos comprometer hoje. E sobre isso eu gostaria de estar orando pela nossa igreja, orando por cada um que está aqui, mesmo que não seja membro da nossa comunidade, vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor é conosco, porque o Senhor demonstra para a gente como agir da forma correta, como são os preceitos a se seguir, demonstrou mandamentos, demonstrou práticas, demonstrou amor, demonstrou em suas próprias ações o que é o seu compromisso, a sua aliança. Desde os tempos antigos, o Senhor Deus nos buscou, o Senhor Deus nos orientou, esteve misericórdia e graça para conosco. Então, por favor, ajuda essa comunidade, ajuda essa igreja para que a gente vá mais além disso, para que a gente entenda como é viver e para que a gente decida e mantenha com integridade esses caminhos. Por favor, ajuda a nossa comunidade, ajuda cada um de nós em nossas vidas pessoais a mantermos uma disposição para com o Senhor, a mantermos-nos compromissados e demonstrarmos isso de forma prática uns para com os outros, porque isso é compromisso com o Senhor. E que em nome de Jesus esse culto também seja abençoado, a gente possa estar tendo um coração compromissado, um coração que demonstra o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Tem algumas canções que cada canção possa ministrar o seu coração. Mas mais do que isso, que nós possamos ter um tempo de louvar, de adorar, de nos entregar, de nos rendermos a Ele. Que seja um tempo precioso de nos conectarmos com Ele. Amém? Deus abençoe. Em todas as lutas e tribulações, em todas as situações, creio que Tu és minha força, minha herança, Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, creio que Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu és o meu amor. Creio que Tu és caminho,
verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és, oh, tu és. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, yeah, vida. Creio que tu és. Sim, Senhor. Tu és a nossa esperança. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és. Seu filho amado,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim.
sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Bom dia, povo querido, graça e paz. Nós vamos dar sequência à nossa série Confinamento. Hoje, no texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Acompanha a leitura, por gentileza. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra.
Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Pai bendito, a tua palavra foi lida e pedimos a assistência do Espírito Santo para a compreensão, conforme a capacidade e também da necessidade de cada um desses que estão ouvindo a exposição desse texto. É nessa expectativa, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O dia 2 de janeiro do ano de 1983 ficou para sempre marcado na vida de um jovem negro e pobre do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, porque nesse dia, apenas 2 dias após a virada de ano, ele que estava descansando tranquilamente em sua casa, recebe a visita da justiça com a terrível acusação de um crime, o estupro e o assassinato de uma mulher branca de 30 anos, ocorrido exatamente 30 dias antes, no dia 2 de dezembro de 1982. Levado a julgamento, não foi apresentado nenhuma prova que o ligasse a esse crime, a não ser a sua cor. E mesmo ele tendo álibis que o tiravam da cena do crime, ele foi condenado a 80 anos de prisão sem direito a condicional. 37 anos depois, no dia 21 de março do ano passado, 2019, um teste de DNA o inocenta. E ele foi então liberto da prisão. 37 anos de injustiça. E quando ele se apresenta num programa de TV, o apresentador, que também era negro, pergunta-lhe como conseguiu aguentar. A resposta de Art Williams foi a seguinte, abre aspas: a liberdade é da mente. Eu fui para a prisão, mas nunca deixei a minha mente ir para a prisão. Fecha aspas. Art esteve preso, mas a sua mente, ela nunca foi aprisionada. Eis um desafio para todos nós. Romanos capítulo 12, verso 2, trata um pouco disso. Diz aqui a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente é responsável pela leitura que nós fazemos da vida, da nossa história, de tudo aquilo que nos aconteceu, daquilo que está acontecendo. O nosso estado de alma, as nossas emoções, é tão somente filha dessa percepção. Por isso, quando a gente permite que as dores infligidas pela vida, pelas pessoas, dirijam os nossos pensamentos, as nossas emoções ficarão intoxicadas por esses
esses pensamentos, a direção que esse pensamento dá para a nossa vida. E então, o resultado invariavelmente será negativo. Raiva, ou no outro extremo, apatia, doenças no corpo, doenças na alma, doença nas relações com as pessoas. E a nossa vida então vai se apagando, até nos transformar em mortos que respiram. Então, a mente é o último lugar que pode ser dominada por esse estado de coisas. Enquanto ela não for subjugada, a vida seguirá sendo possível. O texto de hoje trata de um acontecimento durante o reinado de Jorão, que foi o 9º rei do Reino do Norte, Israel. Ele foi filho daquele casal infame, rei Acabe e Jezabel. Aqui nós vemos o relato de um dos milagres operados por Eliseu, do portfólio de milagres, um dos mais fantásticos. E como resultado disso, um homem experimentou uma alegria até então inimaginável. O grande guerreiro Naamã, o general do maior poder bélico da época, a Síria, um homem famoso, de grandes feitos, experimentou uma alegria e para completar, se você continuar lendo esse capítulo 5, vai ver que tudo isso se desdobra na conversão dele. Um capítulo completo, começo, meio e fim, um começo de dores, um término glorioso. Deus é glorificado, Deus é exaltado. Um punhado de terra de Israel é levado para Damasco como símbolo da conversão deste homem. Mas tudo isso aconteceu porque ali estava uma menina do povo de Deus. Temos aqui um grande general, valente e famoso, que apesar de livre estava preso a uma condição de lepra. E temos junto uma menina indefesa, anônima, que apesar de cativa, mantinha a sua alma livre. Uma menina generosa, com doçura na alma, a ponto de olhar com compaixão o Senhor que estava sofrendo. Olhar com compaixão aquele que lhe privara do convívio com o seu povo e principalmente com a sua família. É curioso que essa menina, ela vive uma prescrição do Senhor Jesus Cristo muitos anos antes, séculos antes do próprio Senhor Jesus vir ao mundo. Se não, veja Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 43 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Queridos, se existe uma possibilidade de alguém ser abençoado pelos seus inimigos, é quando esse inimigo for alguém do povo de Deus.
Se existe a possibilidade de alguém ser abençoado por aquele a quem ele faz mal, é quando este que recebe o mal, presta atenção, for você, um crente, uma crente no Senhor Jesus Cristo. Será que tem um amém aí na sala? Você pode dizer um amém com convicção. Se você tem alguém assim, que te faz sofrer, eu quero te convidar agora mesmo, aí onde você está, se puder, coloque-se de joelho e observe essa palavra do Senhor Jesus. Orar por aqueles que perseguem. E invoque agora a bênção de Deus sobre essa pessoa. Peça sabedoria e oportunidade para que você pessoalmente abençoe a vida dela. A resposta pode ser imediata, ou a resposta pode ser lá adiante. O tempo da resposta não interessa. O importante é a gente responder positivamente àquele que diz que devemos orar por aquele que nos persegue. Lembrei agora, há muitos anos, o pastor Mitsonamba, ele foi representar o Brasil no Ministério de Acampamento, e ele ficou lá nos Estados Unidos, ficou hospedado numa casa, e uma senhora, não sei se era a avó daquela casa, não foi com a cara dele, não tratou com bondade. E o pastor Mitsu, ele deu, se eu não me engano, uma bolsa de couro para essa mulher. Para essa mulher. Ele agiu com bondade. Nem sei se ele orou, mas ele agiu em oração. E ato contínuo, aquela mulher passou a tratar ele bem. Ele venceu o mal recebido com o bem que ele tinha. Não sei a resposta, quando vai chegar, mas é importante, nós vamos responder positivamente ao Senhor agora. Enquanto a música ministra, ore, gasta um tempo, nomeie essa pessoa diante do Senhor agora. Peça graça de Deus para você tratar ela com amor. Peça sabedoria e criatividade para você ser um instrumento, aliás, a oportunidade para você ser um instrumento de Deus. Senhor, é só na Tua presença que a gente pode respirar muitas vezes, quando o ataque nos sufoca, nos asfixia. Nós não queremos saber mais do que o Senhor. Jesus Cristo disse para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. É isso que nós fazemos agora. E vamos seguir fazendo. Abençoa, Senhor, esses nomes que foram apresentados diante do Senhor. Que a Tua bênção chegue sobre elas. Que o Senhor, ó Deus, quebre as correias, as cadeias que prendem essas vidas e as tornam instrumentos do mal. Que Jesus Cristo possa encontrar acolhida nesses corações. Que o Espírito Santo faça gerar uma fé salvadora nessas vidas. E se forem crentes no Senhor Jesus, traga essas pessoas de volta à sensatez. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado nessa causa. Queremos manter firmes a nossa posição de filhos e filhas de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pagar o bem com o bem, isso é próprio do ser humano. Agora, pagar o mal recebido com o bem, isso é sobrenatural, isso é divino. Porque isso não vem de nós. Nós damos aquilo que nós temos. Nós damos aquilo que nós recebemos. E nós recebemos graça e bondade de Deus. E é disso que nós queremos fluir e temos que fluir na direção das pessoas. Naamã era um guerreiro importante, um general famoso
e querido pelo seu rei. Ele saía para as batalhas e voltava vitorioso. Voltava sob aplausos. Ele tinha poder, fama, prestígio junto ao rei. E isso, porque esse é um mistério. A Bíblia diz que ele era usado por Deus, mesmo não conhecendo a Deus, para servir um povo que não era o povo de Deus. Versículo 1 diz assim: pois por meio dele, está falando de Naamã, o Senhor, o nosso Deus, dera vitória à Síria. Que coisa tremenda! Então, por tudo isso, a biografia dele era quase impecável, quase perfeita, a não ser por um único mas. A vida, muitas vezes, ela fica engasgada, entalada nesses mas. Quando tudo está ok, tudo bacana, a não ser por um único e miserável mas, que consegue desbotar as cores da vida. Ele consegue eclipsar qualquer tipo de beleza no entorno por causa de um mas. E o mas na vida de Natan é que ele ficou leproso. A sua doença devia estar colada nele como um sobrenome. Quem sabe ele passando de longe, as pessoas falavam ali, está indo lá Naamã, o leproso. Mas por uma providência dos céus, para o mas de Naamã, nós vemos nesse texto que tinha o mas de Deus. Naamã era leproso, mas na casa dele morava, servia uma menina que era do povo de Deus. Uma menina anônima. Não há registro do seu nome. Não se diz quem era o pai, quem era a mãe, de que tribo era. Mas o que importa, era do povo de Deus. Ela tinha generosidade no coração. Alguém que vivia um drama, mas ela conseguia enxergar para além das grades do seu drama. E ela conseguiu assim, então, perceber e mais, se compadecer daquele que era o motivo da sua dor, que a tinha cativa ali na sua casa. O coração dessa menina, de Deus, se moveu de compaixão a favor de Naamã, o leproso. De modo que os pés dela se apressaram a ir até a sua senhora. E disse: se o meu senhor procurasse o profeta que vive em Samaria, ele o curaria da lepra. Isso demonstra que ela não alimentava ressentimentos, rancores contra Naamã, os de sua casa. Um conhecimento importante quando a gente trata de pessoas que nos fazem mal, alguns gostam de chamar de inimigos. Um conhecimento que nós temos hoje, mas ela não tinha na época, é que aqueles que os nossos olhos podem ver não são os nossos inimigos de fato. E se não são os inimigos de fato, não faz sentido a gente gastar a nossa energia contra essas pessoas. Veja o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As pessoas não são os nossos inimigos. Entenda isso. A Bíblia diz que a nossa luta deve ser travada no mundo espiritual, porque os nossos inimigos, de fato, são seres espirituais do mal, que vivem nas regiões celestiais.
alimentar o nosso rancor, o nosso ódio, desejo de vingança contra pessoas, e nada vai nos ajudar nessa luta. Pelo contrário, vai inviabilizar a nossa vida, a nossa existência boa. Se a gente quer vencer essa batalha, sabe que essa batalha se vence com o joelho no chão. É através da oração. Agora, a gente não vai orar se não crer em Deus, se não confiar em Deus, porque tudo vai parecer improdutivo, vai parecer algo totalmente insano, é perder tempo. Alguns dizem, a minha luta é concreta, é real, eu não tenho tempo para ficar orando, para gastar tempo com essas coisas. É porque essa pessoa não entendeu nada. As grandes vitórias se conquistam no joelho. Tudo mais é consequência. É a ação de Deus. Quanto mais eu creio que Deus age, tanto mais eu busco a ação dele. As pessoas são apenas instrumentos na mão do inimigo. Então, quando nós oramos pelas pessoas que nos fazem mal, nós estamos invadindo território inimigo, nós estamos assaltando o inferno. Quando nós oramos e finalmente o Senhor, em muitos casos, o Senhor converte essas pessoas, o Senhor transforma essas pessoas, o inimigo ele tem uma derrota dupla. Primeiro, aqueles que outrora eram instrumentos nas mãos dele se tornam seguidores de Jesus Cristo, se tornam militantes da causa do reino. E segunda derrota, Satanás tenta através das ações de pessoas, tenta nos deformar o nosso ser. E quando a gente faz o contrário, a gente ora, a gente reafirma a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Satanás é derrotado, Deus é glorificado, aleluia. Então, não permita a sua mente ficar presa nessas coisas. A nossa mente, ela tem que ser cativa por Jesus Cristo. Essa menina era escrava, contudo, ela seguia com a mente livre, assim como Art Williams. E uma das evidências que eu vejo para isso, para dizer isso, é que ela foi até a sua senhora e falou assim: olha, se o meu senhor for até o profeta em Samaria, ele será curado de sua lepra. Não há nada demais nisso. Você pode dizer, ok, é verdade. O extraordinário é a esposa de Naamã ter dado crédito à fala dessa menina. Veja, ele era um homem poderoso, não faltava recursos financeiros. O que havia de mais moderno, de conhecimento científico, medicinal na época, ele tinha acesso. Certamente ele tentou de tudo, mas fracassou nessas tentativas de encontrar cura para a sua enfermidade. Ele tinha que conviver com isso. Ele tinha que se resignar. E então uma menina, uma cativa do povo inimigo, vem com uma conversa dessa. Eu acredito, o texto não fala, que se a palavra dela teve credibilidade, é porque a vida dela dava credibilidade à palavra dela. Eu creio que a vida, ela não poderia ser uma menina dada a mentiras e fofocas e fantasias. A vida dela deveria ser correta. Não deveria ser uma serva que dava trabalhos, rebelde, levado a ser castigado o tempo todo. A conduta dela deveria ser tal que ela falando, a mulher acredita.
A mulher falando o que ela disse, o marido acredita. E ele então se dá ao trabalho de fazer uma viagem que hoje, se alguém for de carro na via asfaltada, de Damasco, na Síria, até a cidade de Samaria, em Israel, vai levar 6 horas. 6 horas hoje de automóvel. Uma pergunta que nós devemos responder: a nossa vida inspira credibilidade? As pessoas podem crer naquilo que nós falamos, observando a nossa vida, ou o contrário. Como eu já vi tantas pessoas dizerem, para ser crente igual fulano, eu prefiro não ter Deus. A minha vida é melhor do que a dela. E a pessoa não está errada. Gandhi já tinha observado, pelo menos atribui-se a ele a frase: eu acredito no Cristo de vocês. Eu não acredito no cristianismo que vocês vivem. Eu acredito no Cristo dos cristãos, mas eu não acredito no cristianismo vivido pelos cristãos. Que triste. Uma das maneiras para apresentarmos com maior brilho a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é justamente nesse ambiente onde o mal graça. De maneira particular, quando nós respondemos com o bem, o mal que nos recebemos. Quando as pedras que nós recebemos são devolvidas com flores. Quando o ódio é respondido com bondade. Porque nada disso é natural. Isso impacta o mundo. Isso faz as pessoas despertarem para alguma coisa. Porque isso, quando assim vivemos, é obra do Espírito Santo. Isso só se torna possível quando Deus ele deixa de ser apenas um conceito, uma ideia. Quando ele se transforma numa pessoa real, com quem a gente se relaciona. E nesse relacionamento a gente permite que ele vai nos transformando dia a dia. Tem um filme que, se você não assistiu, eu recomendo, principalmente quem é casado. Chama Prova de Fogo. É o filme que nós usamos nos nossos cursos para casais. Nesse filme, o protagonista, Caleb Holt, está enfrentando uma crise no casamento. Caleb era um homem egoísta, frio com a sua esposa. E então ele tem um encontro com Jesus e a vida dele foi sendo transformada. E a transformação que Deus opera é de dentro para fora. De modo que o coração transformado de Caleb o leva a ter gestos de amor, de carinho, de cuidado para com a sua esposa. E aquela transformação radical de Caleb deixa a sua esposa confusa. E ela diz para ele, fala assim: o que está acontecendo com você? Isso não é normal para você. Porque ele seguia com bondade, com gestos generosos, apesar da indiferença da sua esposa. Nada do que a sua esposa fazia, a frieza da sua esposa, até mesmo o adultério emocional que ela estava cometendo, afetava o seu agir. A mente, o coração dele era dirigido por Cristo. Aí tem a resposta de Caleb para sua esposa: bem-vindo ao meu novo normal.
quando temos um encontro com Cristo, quando permitimos que Ele nos transforme, então um novo normal é inaugurado. Incluso aí, a capacidade de responder o mal com o bem. A dor sofrida por você não vai orientar a sua vida, o seu comportamento, as suas emoções mais profundas, quando a principal relacionamento for com o Senhor Jesus Cristo. Isso vai determinar o seu estado de alma. Os meus filhos, quando pequenos, a gente sempre afirmava verdades. Você é bonito, você é inteligente, né? Você é um menino de Deus. E nós éramos, talvez ainda sejamos uma das relações mais importantes, significativas para eles. E de quando em quando, algum adulto, brincando, uma brincadeira muito infeliz, que não se fala esse tipo de coisa para criança, chegava e dizia para um deles: você é feio, ou você é burro. Eles não recebiam aquilo. O coração deles estava totalmente refratário a esse tipo de fala. E eles retrucavam: eu não sou feio, eu não sou burro. E é verdade, mas por quê? Porque a relação mais importante deles era conosco, pais. E nós afirmávamos o contrário. A realidade nossa, visível, pode afirmar as coisas mais terríveis. Mas, se a nossa relação principal for estabelecida com o nosso Deus e Pai, nada disso vai dirigir os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. O resultado da nossa relação com Deus, uma delas será a capacidade de retribuir o mal com o bem. O bem que é produzido pelo Espírito Santo, que age em mim, através de mim. E permitir tudo isso não é sinal de fraqueza, de loucura, pelo contrário, é refletir o caráter de Cristo. Isso é o poder de Deus agindo em nós, para testemunharmos dele mesmo. Testemunharmos daquele que nos comprou, que nos salvou, que nos regenerou, que nos transportou para um novo tipo de vida. Uma vida nova e poderosa. Aleluia! Isso é possível. Então, aquele que crê em Cristo, sabe, ainda que seja vítima de tudo isso, não terá a vida de Cristo, o resultado dessa relação com Cristo anulada em sua vida. Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva vão fluir. A gente vai ser enchido por Deus, a ponto de vazar de nós na direção de outros, de transbordar da nossa vida na direção dos outros. Incluso aí, aqueles que nos fazem o mal. Agora, queridos, é possível fazer o bem na força humana. Fazer a vontade de Deus na força humana. Por exemplo, quando fazer esse bem é feito sob olhares atentos, quando tivermos plateia e, quem sabe, aplausos. É possível fazer a vontade de Deus na força humana quando essa vontade de Deus está alinhada à nossa vontade. Agora, fazer a vontade de Deus no anonimato e ainda quando essa vontade de Deus vai contra a minha vontade, aí é só no poder de Deus. Só no poder de Deus.
Na força humana nós não conseguimos. E como nós podemos fazer isso? Atos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Receberão poder. Poder não é só os poderes carismáticos do Espírito Santo, ressuscitar mortos, falar em outras línguas, sinais e maravilhas. Gente, tudo isso é poder de Deus, é importante, mas poder para viver uma vida nova, poder para viver o cotidiano no controle do Espírito Santo, não mais no nosso controle carnal. Esse poder para amar aquele que nos machuca. É o teu caso? Está faltando esse poder? Busque esse poder. Busque esse poder pentecostal. Busque esse batismo pentecostal. Para que a gente possa viver à altura dessa vida para o qual o Senhor Jesus nos chama. Que testemunho poderoso poder abençoar aqueles que nos maltratam. Vamos orar? Pai Santo e bendito, no nome de Jesus, nós reconhecemos que não temos nada disso em nós. Nós precisamos, Senhor, desesperadamente, desse poder pentecostal. Precisamos do Espírito Santo tomando conta da nossa mente, do nosso coração, para que as nossas atitudes possam refletir Deus em nós. E de maneira específica, particular, essa capacidade de amar, de abençoar aqueles que nos machucam. Deus, eu quero pedir de maneira, ó Deus, muito particular, por esses que vivem isso dentro de casa, talvez de maneira acentuada nesses dias de confinamento. Senhor amado, que haja uma visitação do Teu Espírito nesses que estão abrindo o coração e pedindo e suplicando e clamando por esse poder. Ó Deus, para amar o cônjuge que o ataca, o cônjuge que o humilha, o cônjuge, Senhor, que faz troça de sua fé. Deus, ajude a enxergar com os Teus olhos espirituais, entendendo que o cônjuge não é inimigo, o cônjuge é objeto para ser amado, que o inimigo está no mundo espiritual e nós queremos vencer, Senhor, juntamente contigo. Oh Deus, abrevia o dia da conversão desses que moram conosco, meu Deus, e se apresentam como inimigos muitas vezes. Alguns estão vivendo isso no ambiente de trabalho, na vizinhança. Ó Deus, independente do contexto, nós queremos nos atentar para a palavra do Senhor Jesus. E até o dia da resposta, se é que a resposta positiva de fato chegue, nós queremos, ó Deus, é seguir com a alma livre, o coração leve, ó Deus, a despeito da circunstância que nos cerca. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo seja com cada um de vocês, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém. Tenham todos um ótimo domingo e um bom almoço. Até a próxima.